Olá, aqui é Cíntia Ruff, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. E hoje eu vim aqui te dizer como é que você vai desenvolver a tua inteligência emocional, só que de uma forma prática. Eu ajudo líderes a engajar as suas equipes, conquistando mais resultados. Agora eu te pergunto, que tipo de líder que é você? Você é aquele tipo de líder que fica nervoso, acaba se exaltando, sai gritando com a tua equipe? Ou você é aquele que pondera antes de falar, antes de se manifestar, você pensa? Como é que é o teu funcionamento? Você já parou para analisar? Você sabe, líder, que para você motivar a tua equipe, os teus liderados, é muito importante você estar bem emocionalmente. Do contrário, esses sentimentos e impulsos, eles vão atrapalhar nos teus relacionamentos de trabalho, seja até na vida pessoal, e prejudicar o andamento das atividades. Eu vou te dizer como é que um líder de baixa inteligência emocional ele age. Você precisa saber. Então, esse líder com baixa inteligência emocional, ele não se interessa por autoconhecimento. O que ele está sentindo, como que ele está percebendo, como ele é percebido pelos demais. Por isso, raramente ele pede feedback. Ele se interessa pelo que as outras pessoas vêm dizer para ele. Pior, quando ele recebe alguma crítica, ele fica extremamente ofendido e sequer ele consegue pensar que ele pode ter parte nesse processo, parte de culpa nesse processo. Aliás, o culpado sempre é o outro, pois ele é incapaz de pensar nos problemas que foram causados ou de repente foi em função da sua inabilidade ou de sua ineficiência. Outra coisa que acontece quando um líder ele não consegue controlar bem as suas emoções, os funcionários, quem trabalha com ele, os seus liderados, eles tendem a ficar desmotivados ou até mesmo pedir demissão. Vocês sabem que pesquisas feitas já nesse sentido, verificou-se que as pessoas saem da empresa não pela empresa em si, às vezes elas gostam da empresa, mas elas não gostam de trabalhar com a sua liderança. E isso é resultado de demissão. Eu, por exemplo, já cheguei em empresas que me disseram assim lá, não, Cíntia, aqui não para ninguém, aqui não para ninguém. E agora eu te pergunto, não para ninguém por quê? Por causa do gestor? Ou porque nenhuma pessoa prestava lá? Com certeza que é por causa do gestor. Por causa de sua inabilidade de gerenciar as pessoas, gerenciar os processos, né? E principalmente pela sua falta de inteligência emocional. Se a minha filha chega para mim e diz que 80% dos colegas foram mal em matemática, o problema está onde? Está no professor ou está nos 80% dos alunos? É claro que está no professor, gente, né? Então, isso a gente precisa analisar. Eu também trabalho com recrutamento e seleção para alguns clientes. Então, o que acontece? Eu falo com muita gente durante a minha rotina, o meu trabalho, e nessas entrevistas as pessoas me falam, olha, Cíntia, eu saí em função da liderança na qual eu trabalhava, né? E isso é isso acontece demais. Até acredito que numa entrevista nem se deva falar muito sobre isso. Mas enfim, essas informações chegam até a mim
pessoas manifestando que não aguentaram trabalhar com as suas lideranças. Isso mostra que é falta de inteligência emocional. Ninguém gosta de grito, ninguém gosta de incoerências, ninguém gosta de ser criticado de uma forma injusta. As pessoas, hoje em dia, elas não se sujeitam mais. Então, vocês sabiam que as pessoas mais bem avaliadas, pessoas em termos de sucesso, elas têm 90% de habilidade de lidar melhor com as suas emoções? Pois é. Por isso que hoje a inteligência emocional ela está sendo considerada uma competência importantíssima nas empresas. As empresas querem pessoas que tenham habilidade, que tenham inteligência emocional, pois são através dela que as equipes alcançam maior resultado, são através dela que as equipes ficam engajadas e logo o resultado aparece. Uma coisa vai puxando a outra. E essa pesquisa, eu vou te dar a fonte, do talentsmarts.com, elas mencionam ainda mais que existe uma demanda global que vai aumentar essa necessidade. Nos próximos 3 a 5 anos, vão aumentar 6 vezes mais a necessidade de pessoas com inteligência emocional nas empresas. Seja para resolver problemas, seja para liderar equipes, seja para fazer gestão de processos. Então, está sendo uma necessidade. Na verdade, se a gente for parar para analisar, a liderança e a inteligência emocional, elas estão diretamente relacionadas. Porque um bom líder é aquele que sabe o que ele está sentindo e o que significa em relação a essas emoções que ele está sentindo, de que forma que isso acaba impactando as pessoas com que ele trabalha, com quem ele trabalha. No ambiente organizacional, os profissionais eles são expostos a diversos fatores. E a gente sabe que hoje os ambientes têm estresse, têm cobranças, têm frustrações, têm pressão. E tudo isso pode gerar uma sobrecarga de emoções negativas. Então, realmente, o líder ele precisa ter essa habilidade de saber lidar com tudo isso. Por exemplo, muitos líderes, eles são pressionados pela diretoria. Em muitos aspectos, em relação a metas, em relação a entregas, e eles precisam ter inteligência emocional para filtrar tudo isso. Eles não podem chegar na equipe e dizer, olha, a diretoria está me pressionando, eles já me disseram que vai rolar cabeça se a gente não conseguir atingir esse número, essas metas. Então, mais do que hoje, os líderes precisam ter esse filtro. Saber lidar com a pressão que vem de cima, saber lidar com essa pressão da diretoria e também saber ter motivação a ponto de estar engajando a sua equipe e de estar gerando esse resultado esperado pela diretoria. Agora eu te pergunto, líder, o que você está fazendo hoje para desenvolver a tua inteligência emocional? Quero te dar uma boa notícia. Inteligência emocional, em qualquer momento das nossas vidas, nós podemos desenvolver. É diferente da inteligência intelectual, né, que você faz aquele teste de QI e que você tem aquele número e aquilo ali para o resto da vida. Senão, ainda a tendência é encolher esse número, né, com o passar do tempo. A inteligência emocional não. Em qualquer momento da tua vida você pode vir a desenvolver. E só para você entender, a inteligência emocional, ela tem 4 pilares que nós devemos entender para a gente poder desenvolvê-la, se a gente quiser. O primeiro pilar é autoconhecimento, e eu vou te dar dicas
para você trabalhar na prática o teu autoconhecimento. O segundo pilar é autogestão, é você saber gerenciar as tuas emoções. O terceiro é empatia, é você sentir a outra pessoa, é você se conectar com o problema do outro, você se conectar com a dor do outro. Isso é empatia. E o quarto pilar é gestão do relacionamento. Bom, neste vídeo nós iremos trabalhar o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. E eu vou te dar dicas na prática. Fique aqui e vem comigo que eu vou te dizer o que você precisa fazer para você desenvolver através do autoconhecimento a tua inteligência emocional. Então assim, o autoconhecimento nada mais é do que a capacidade de você entender as suas emoções na hora que elas estão acontecendo e reconhecer esse impacto das emoções sobre os outros. Se você consegue fazer isso consigo, você consegue também reconhecer essas emoções na outra pessoa. Então, quanto mais consciência nós temos dos nossos sentimentos, melhor será para gerir e gerenciar as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas, conseguir resultado, enfim, né? Então agora eu vou te dizer o que você vai fazer. Olha só, na prática, primeiro ponto, o que você vai fazer? Você vai sentir a tua emoção, ok? Então, que emoção você está sentindo? Ah, eu estou sentindo vergonha. Ok, esta é a emoção. O segundo ponto é reconhecer esse sentimento, tá? Então você vai sentir a emoção e vai reconhecer ela. Eu estou sentindo vergonha. Terceiro, você vai identificar os fatos. Eu senti vergonha porque eu acabei sendo injusto com o meu colaborador. Eu dei um feedback muito duro para ele, sem ele realmente merecer. Após eu percebi que o problema era da empresa, nos processos operacionais, e que ele acabou perdendo a venda. Logo, eu estou envergonhado. Então, o fato é esse. O feedback duro que o gestor deu e que ele está envergonhado, ok? Quarto ponto é aceitar esses sentimentos e refletir. Por que será que essa emoção está acontecendo? Que foi o que eu acabei de dizer. Olha, eu tô com vergonha e eu consegui entender que a vergonha que eu sinto foi por causa desse feedback muito duro, muito rígido, já passando do limite com esse meu colaborador. E isso faz com que eu acabe evitando ele no dia a dia, porque eu estou com esse sentimento de vergonha em relação a ele. Então veja só o movimento que você fez. Você sentiu, você identificou, reconheceu o sentimento, você identificou que fatos eles estavam envolvidos e você aceitou. Todos nós podemos ter sentimentos e emoções negativas e tá tudo bem. A questão é como que a gente vai lidar com isso. Então, olha só, o quinto passo, observe que outros sentimentos estão presentes ou vieram antes dele. O que veio antes da vergonha? Eu tive muita raiva. Eu tive muita raiva porque a gente perdeu aquele cliente e eu fui para cima do colaborador, acreditando que a culpa era totalmente dele. Depois eu verifiquei com calma, fui ver que não, a empresa acabou tendo alguma ineficiência com aquele cliente, logo nós perdemos a venda. Então, me senti envergonhado em função que eu fui rígido e duro com o meu colaborador, certo? Então, sexto ponto, você vai conectar seus pensamentos e sentimentos. Olha só, então, nesse movimento que eu
tô mostrando para vocês que a gente conectou razão e emoção, certo? Por que eu agi dessa forma? Em função de uma questão lógica, de uma questão que no momento me surgiu e num fato de trabalho, num processo de trabalho, e eu agi dessa forma. Então você vai fazer essa conexão dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, ok? Após isso, você vai refletir sobre a utilidade da tua resposta e o impacto que ela gerou. Então, você já está fazendo isso, né? Você verificou que você foi injusto, agora você ficou com vergonha. E o último passo, bom, o que você vai fazer diante de tudo isso, desse impacto que gerou, né? Você está evitando esse colaborador, logo esse colaborador vai acabar sendo desmotivado, se já não está, provavelmente ele já esteja se desmotivando. Se ele ficar desmotivado, baixa mais ainda a produtividade dele e o potencial que ele tem em relação às entregas. Então, veja só o que tudo isso está ligado e as coisas se interligam, né? Então agora você vai dar a sua resposta frente àquela emoção gerada. Qual é a tua resposta nesse caso? Bom, eu vou chamar essa pessoa para a gente conversar, para eu poder fazer mostrar o que aconteceu, de certa forma mostrar que eu me sinto dessa forma, me sinto até um pouco envergonhada contigo ou envergonhado contigo de ter sido tão rígido, e quero aproveitar esse momento para a gente poder estar alinhando então o nosso trabalho assim, né? Ou seja, você deu a resposta que você precisava daquele impacto emocional. Agora, líder, isto é autoconhecimento. No momento que a gente verifica o que a gente está sentindo, que impacto tem esse sentimento, em que fato que ele aconteceu para eu ter me sentido dessa forma. Eu aceitei esse sentimento, eu refleti nisso tudo, eu me conectei com a parte racional e com a emoção que eu tive, refleti e agora eu vou tomar uma decisão, né? E isso é para tudo, para todas as emoções, tá? Claro que principalmente as negativas, porque elas que fazem o maior estrago da nossa vida, tá? Elas que alteram o nosso estado emocional de forma negativa e faz com que a gente não tenha boas respostas, boas entregas, boas conduções na nossa vida. Ok? Então, vamos recapitular, só para recapitular essa prática. Eu quero que você saia desse vídeo, líder, entendendo a prática do autoconhecimento. Então, sentiu a emoção, reconheceu o sentimento, identificou que fato ele estava envolvido, aceitei. Aceitei que eu tô frustrada com aquela situação. Observa o impacto que deu. Eu tô frustrada e logo eu não consigo render, eu não consigo me concentrar. Certo? Conectou os teus pensamentos com os teus sentimentos, refletiu o impacto que deu. Bom, se eu continuar assim, nesse estado emocional, eu vou piorar as coisas. Entenda, reflita e aí dê a sua resposta. Bom, o que eu vou fazer com tudo isso, com essa minha frustração? Certo, líder? Esse é o passo a passo na prática sobre o autoconhecimento. Espero que você possa praticar essas dicas que eu te dei e depois me conte. Coloque aqui para mim. Escreva no meu direct e me conte essa experiência. Eu quero te ajudar. Um abraço e até a próxima.